Cláudio, boa noite. Que bom a gente estar aqui cuidando um pouco dos medicamentos e da natureza dos medicamentos que nós vamos poder usar nesses atendimentos. Então, hoje nós temos um medicamento bem interessante, não é? Crotalos horridos, latim. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Vamos falar sobre crotalos, né? Crotalos, pessoal, é cascavel, né? Aquela cobra que tem aquele chopalinho, que ela avisa antes, olha, não chega perto de mim, ela avisa para a pessoa antes, olha, eu sou má, sou ruim e mato. E estou balançando meu chocalho, ou seja, é melhor você começar a correr, senão eu vou te atacar. Se a gente guardar esses sintomas, essa forma da cascavel, a gente vai lembrar dos sintomas. Os sintomas são rápidos, violentos e mortais. O nosso quadro agudo vai ser muito parecido com a própria cascavel. Ela é rápida, violenta e mortal. Então, o nosso quadro que está na nossa frente foi um quadro de instalação rápida, é um quadro violento e que pode levar o paciente à morte. É muito simples guardar isso. Todos os nossos casos de crotalos vão ser assim. Ah, pegou uma gripe, está com nariz estupido. Não vai ser crotalos, entendeu? Não sei, comeu alguma coisa e está, sei lá, soltando pum, também não vai ser crotalos. Quem é o nosso paciente? Ele caiu doente de uma forma violenta, rápida e está correndo risco de vida, como a natureza da cobra. Outra questão que é importante é que o nosso paciente, geralmente, está sofrendo de uma doença infecciosa violenta, né? Que os antigos chamavam de doenças zimóticas. O que são doenças zimóticas? São doenças tipo escarlatina, febre amarela, essas infecções sazonais que pegavam todo mundo, infecções agudas, violentas, infecções que vão levar o paciente a um certo estágio onde ele não vai mais conseguir lidar com aquela infecção e vai entrar em colapso. Tá? Então, os antigos que tratavam essas doenças agudas, né, com homeopatia, apontavam crotalos como um remédio para esse tipo de quadro clínico. Então, o que nós temos até agora? Eu tenho um indivíduo que está com uma doença infecciosa aguda, que se instalou de uma forma violenta, uma forma rápida e que pode levar ele à morte. Então, é o nosso modelo até agora, né? Outra questão que a gente pode usar para memorizar crotalos é o que tem no veneno dessa cobra. O veneno dessa cobra tem umas enzimas que causam necrose nos tecidos. Ela tem umas enzimas tóxicas. E quando a pessoa é mordida, a cobra lança essas enzimas vão destruindo os tecidos. Né? Outra coisa também é que o veneno da cobra produz coagulopatia. Ela tem uma ação fibrinolítica, né, que causa essas coagulopatias. E também angioedema. Então, olha só, eu tenho três coisas. Eu tenho enzimas que são capazes de ter um efeito tóxico sobre os tecidos. Eu tenho essa ação da coagulopatia e tenho angioedema. Nossos pacientes vão ter um pouco dessas três coisas. Eles vão estar sofrendo de um quadro agudo, infeccioso, que está se descompensando. Né? Uma outra questão também que esse veneno causa é uma coisa chamada mioquimia, que é esse tremor. O que a gente fala interessante que ele fala na matéria médica dele, ele fala que o paciente, quando botava a língua de fora, a língua ficava tremendo. Esse veneno causa isso, causa esse tremor na musculatura. O nosso paciente vai estar com a musculatura toda tremendo, balançando, tremendo. Tá? Então, olha só, voltamos ao início. Uma cobra violenta, rápida e mortal. O paciente tem uma doença de instalação violenta, rápida, que pode levar ele à morte.
Essa doença tem problemas de coagulopatia, né? Problemas de lesão tecidual, e esse envenenamento do sangue. Ou seja, nossos pacientes geralmente vão estar infectados com doenças contagiosas, como eu falei antes, doenças hemóticas, né? A maior forma de entender são pacientes que estão entrando em sepsis, escarlatinas, difterias, essas tipos de doenças agudas que eram tratadas antigamente com o que era possível, né? Que vão evoluir. Febre amarela, por exemplo, também evolui dessa forma, né? O Kate usa uma expressão interessante. Ele fala que é quando o organismo sucumbiu à infecção, que ele perdeu a capacidade de lidar, reagir à infecção, e que eu vou ter até agora em diante um quadro de sepsis. E esse quadro de sepsis é seguido por uma hemorragia, por um quadro. Lembra do veneninho que eu falei para vocês, que o veneno tem essa coagulopatia? Então tem um sangramento. Esse sangue, pessoal, ele é escuro, ele é preto. Você vai examinar esse paciente, ele vai estar com sangue saindo pelos olhos, o sangue saindo pelo nariz, sangue pelos orifícios, e esse sangramento é escuro, é bastante escuro. Outra coisa que acontece também ele pode ter sangramento nas membranas do organismo e vai ter sangramento dos pulmões também. Então, recapitulando, eu tenho um indivíduo que está entrando em sepsis, está assim, envenenado com o processo infeccioso, e uma das primeiras coisas que vai acontecer é o sangramento, a perda da capacidade de controlar, e vai sair esse sangue escuro do organismo dele. Outra questão interessante, que a gente vai falar, é que as descargas que saem do paciente crotalos são muito fedorentas. E elas saem descargas sanguinolentas com pus pelos ouvidos, pelo nariz, a expectoração, né? São descargas pútridas, fétidas. O cheiro é horroroso. Então, de novo, um quadro agudo, violento, rápido, de instalação rápida, que vai levar o paciente à morte. Eu tenho sepsis associado a esse quadro. O paciente perdeu o controle com relação a dar conta da infecção que está tomando conta dele, né? Ele começou a sangrar, né? E começou a pôr para fora essa coisa putrefata, com cheiro ruim pelos ouvidos, pelo pulmão, pelo nariz, né? Ele vai começar a entrar num estado de estupor, né? Os seus movimentos estão lentos, vai começar a delirar, balbucia, uma prostração muito forte, ele vai estar muito prostrado, claro, está entrando em sepsis, né? E pode chegar a um estado de convulsão e paralisia. Olha que quadro violento e grave, né? A musculatura está tremendo, como comentei para vocês antes, né? Ele pode chegar num estado de convulsão e paralisia. Devido à perda de sangue, eu tenho um indivíduo pálido, com a pele branca, e ele vai falar também uma coisa interessante, que a pele vai estar toda manchada, a palavra em inglês é mottled. Mottled é quando você tem essas manchas como se fossem pancadas, como se tivessem sido pancadas, como se fossem equimoses na pele, né? Também marcas amarelas, como se fosse por machucado, né? A pele está manchada, roxa, amarela ou esbranquiçada. O suor gelado, claro, como toda cobra, ele vai agravar com o sono, vai agravar na entrada da primavera, né? E tem essa característica quando o paciente põe a língua para fora, a língua está tremendo. Então, recapitulando, como é que a cobra faz? Ela é violenta, ela é rápida e ela vai matar, ou vai tentar matar a coisa, o animal que ela está querendo ser o predador dela. Então, nós vamos ter uma doença aguda de instalação rápida, violenta. A cobra vai injetar na gente substâncias, enzimas que vão destruir nossos tecidos, vão alterar a nossa coagulação, ou seja, nossa doença aguda vai ter uma destruição tecidual, vai ter uma perturbação da coagulação.
E essa perturbação da coagulação é a perda da capacidade de coagulação, não é formação de trombos, não, pessoal. É perda da capacidade de coagulação. E como é uma infecção que geralmente o paciente vai estar sofrendo, esse sangramento é um sangue escuro, associado a uma descarga horrorosa, fedorenta, pútrida, horrorosa, que vai sair pelos ouvidos, pelo nariz. O paciente está em risco de morte, está prostrado, está tendo convulsões, está em estado de sopor. Enfim, é só isso tudo, pessoal. Isso tudo. Beleza. Um quadro difícil, né, Deu para Cláudio? entender, Mônica? Sim, com certeza. Eu nunca vi um quadro desses. Nunca vi. Nunca vi. Claro que talvez eu tenha visto e não tenha reconhecido. Uhum. Mas se a gente pensar de um indivíduo que foi picado por uma cobra e que, na verdade, o nosso paciente que sofreu, que está sofrendo por um tipo de quadro agudo, ser semelhante a uma picada de cobra, dessa cobra, da cascavel, né? Com todo esse cortejo de sintomas, eu tenho que ter um indivíduo com um quadro de uma doença infecciosa muito grave, descompensado, entrando em sopor, com hemorragias pelos orifícios do corpo, expectorando sangue, né? saindo secreção purulenta, fedorenta pelos ouvidos, pelo nariz, prostrado, né? Cheio de, coberto de um suor gelado pelo corpo todo, agravando pelo sono. As dores de cabeça dele pioram pelo sono, com outras cobras também têm esse sintoma, né? A pele toda manchada de manchas roxas e amarelas e brancas. Enfim, esse é o quadro de Crotalus. Tá? Um quadro avançado de uma doença aguda infecciosa violenta. Tá bom? Muito bom, Cláudio, muito bom. Porque a gente começa a olhar para a natureza e pensar o que a gente está vendo aí, né? Quem está na UTI, quem está com os pacientes internados, né? Tem que pensar tudo o que está vendo. Mônica, olha só, falando sobre essa questão da UTI e os pacientes internados, se nós pensarmos no timing, no tempo de uma picada de cobra, o tempo é muito curto. Muito curto. Nossos pacientes de Covid, a fase 1 dura 9 dias, mais ou menos, a fase de incubação dura 9 dias. A fase 2, a fase da prostração, dor lombar, são mais alguns dias. A fase 3, que é a fase onde aparecem os sangramentos, os coágulos, ela vem alguns dias depois. Nós estamos falando de um remédio que levou uma picada, entre aspas, da cobra poucos minutos antes. Eu tenho uma pessoa que contraiu febre amarela, contraiu uma difteria, contraiu um streptococcus. Isso são quadros de horas, de 1, 2 dias. Eu tenho a impressão que a natureza de Crotalus é uma natureza intensa, violenta e rápida. O quadro se instala de uma forma muito rápida e ele migra muito rapidamente para um quadro muito agudo e muito violento, com risco de morte. Eu acho que o nosso Covid ele tem um movimento diferente. Ele tem um movimento... Ele tem a fase 3 dele é uma fase muito intensa. Né? Uma fase que é o que aparece para todo mundo. Mas ele já vem se preparando para essa fase dias antes, muitos dias antes. Né? Talvez 10 dias antes. Né? E o Crotalus, segundo a patogenesia, segundo a matéria médica, são horas antes. A instalação do ponto de partida. Pensem na picada da cobra. Né? No momento que o indivíduo é picado da cobra, até ele está doente, se ele não tomar o soro, ele vai ficar doente muito rapidamente. Essa é a natureza do Crotalus. Né? Outra coisa interessante também, que a gente pode fazer um diagnóstico diferencial, é que Crotalus tem uma desagregação sanguínea. Né? Ele sangra porque ele perde a capacidade de coagular. O Covid tem uma situação um pouco diferente. Ele está fazendo muitos coágulos. Né? E está mandando coágulos por tudo que é canto, para tudo que é lado dentro do organismo. Né? Os nossos colegas observaram pessoas com acidente vascular cerebral pelos coágulos, coagulopatia. Né? A questão pulmonar tem a ver com coagulopatia. Eles usam heparina nesses casos, um remédio que seria uma coisa contra a coagulação. Crotalus
ele não está coagulando nada. Ele está sangrando pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo pulmão, porque ele não está conseguindo coagular nada. Eu acho que a gente tem que pensar com cuidado com relação a crotalos, com relação ao Covid. Porque nós estamos vivendo situações bastante, quase que, vou chamar, opostas. Nós temos no crotalos um remédio rápido, violento e que tem problemas de alteração de coagulação. O Covid é uma doença longa, lenta, demora vários dias e que produz coágulos. Coágulos por tudo, até dentro dos tubos tem coágulo. Eu acho que a natureza dos dois, eu posso estar errado, mas é bastante diferente. Tá bom? Tudo bem. Muito bom, Cláudio. Obrigada pela discussão dos medicamentos. De nada, Nós vamos continuar vendo outros, tá bem? tá bom, tá bom. Até a Obrigado próxima. a todos. Até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima.